Tá começando ainda a gravação? Agora foi. Bom, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai para o capítulo 14. O capítulo 14 é bem tranquilo, a gente vai fazer bastante leitura. Então, tem gente que não gosta, né? Mas tem gente que já gosta mais de ler. A gente vai conhecer um pouco do gênero textual narrativo. O que que é uma narração? A narração é uma contação de histórias, basicamente isso, tá? E aí a gente vai conhecer um pouco das características desse gênero textual. Então, o texto que nós vamos ler vai ser esse aqui, da página 183, chamado As Cadeiras Viajantes, certo? Alguém gostaria de ler ou vocês preferem que eu leia? Bom, silêncio, né? Então eu vou ler. O Dan falou para eu ler também, então tá bom. Se alguém quiser ler, não, é o capítulo 14. O capítulo 13 eu postei no Drive. É uma aula que já está postada, mas pode ser que dependendo de onde a gente alcance nessa aula, depois na aula que vem eu possa retomar o capítulo 13, tá? Mas quem já puder adiantar, já adianta. Já assiste a aula, já faz exercícios, tá bom? Que já tá tudo lá no Drive. Vamos lá. Capítulo 14, página 183. As cadeiras viajantes. Parte 1. Amanhecia. Visu, antes mesmo de abrir os olhos, sabia que o céu estava limpo e que o sol aquecia a terra dos canteiros bem cuidados do quintal de sua casa. Como era possível que soubesse que já estava claro, se no seu quarto estava totalmente às escuras? A janela fechada era protegida por duas cortinas, sendo uma delas do tipo que vedava a entrada de qualquer claridade. Mesmo assim, Visu via sem nem ao menos abrir os olhos. Sua visão era extraordinária. Aí eu quero ver com quem que vocês vão se identificar aí, né? Com esse pessoal acordando. Olfi acabava de acordar com o cheiro bom do café que sua mãe preparava toda manhã. Esse era um de seus aromas prediletos. Outro era do pão quentinho que seu pai buscava toda manhã na padaria da esquina enquanto sua mãe fazia o café e fervia o leite. Olfi pulava logo da cama, pois sabia que se demorasse um pouco mais, outros cheiros iriam interferir em seu pequeno momento de felicidade. Seu olfato era extraordinário. Então, um tem uma visão extraordinária, outro tem um olfato extraordinário. Tati costumava levantar-se ainda no escuro para aproveitar a ausência de movimentação que caracterizava o final da noite em qualquer lugar do planeta. Era quando nada a tocava, nada podia atingi-la. Até mesmo os pernilongos nessa hora haviam desistido de picá-la. Agora, já amanhecendo, apesar do calor, Tati vestiu o agasalho especial de mangas e pernas compridas para evitar o contato de sua pele super sensível em qualquer superfície. Seu tato era extraordinário. Aldi estava bem acordada. O edredom pintado com figuras de pássaros de todas as espécies deixava de fora apenas os olhos que pareciam não ver. Seus ouvidos, no entanto, mesmo tapados pelas duas mãos, captavam o canto dos pássaros com nitidez incrível. Aldi sorria, se espreguiçava, preparando-se corajosamente para enfrentar um dia inteiro de sons assustadores. Por exemplo, o latido do cachorro da casa vizinha, que acabava de se intrometer na sinfonia das avezinhas que faziam rinho, na goiabeira plantada por seu pai, bem perto da janela do seu quarto. O mundo todo era feito de barulhos, apenas alguns lhe faziam bem. Sua audição era extraordinária. Falá já estava acordado há muito tempo. O café já fora preparado. Sua mãe fazia isso toda manhã e ficava sempre na expectativa. Será que tinha acertado? Sentada, olhava apreensiva para Palá, que retirava o excesso de margarina sem sal que cobria a fina fatia de pão de leite. Levava o alimento bem devagar à boca, dava uma mordidinha e mastigava bem devagarinho. Em seguida, servia-se do leite desnatado, morno, adoçado com açúcar demerara. Sorvia o leite levemente adocicado, mastigava mais um pedacinho do pão com margarina, de olhos fechados. A satisfação que ia se espalhando em seu rosto alegrava sua mãe. O café da manhã foi um sucesso. Os delicados sabores insossos para a maioria eram os preferidos por Palá, que dominava quase tudo que comia. Seu paladar era extraordinário. Então aqui a gente já conheceu, né, alguns alunos e cada um tem algum sentido mais apurado, certo? Olá, bom dia. Tudo bem? A gente está na página 183, tá bom?
Eu não tô ouvindo porque o áudio tá bloqueado. Eu só tô trocando o aparelho pro Guilherme. Ah, tá bom. Então ele Tá bom? continua depois, tá? Qualquer coisa que ele precisar, eu tô Vai gravando chegar aqui. a aula. Então, percebam aqui que nós temos, então, 5 alunos, né? Cada um tem um sentido mais aguçado, mais apurado, certo? Aí eu quero saber de vocês, já já. Quero saber qual que é o sentido mais apurado que vocês têm. Olfato, audição, tato, paladar, visão. Então, vamos continuar. A escola do bairro ficava no alto da colina. O primeiro sinal acabava de ser tocado. O professor substituto olhou para o celular. Faltavam 10 minutos para as 7h30. Olhando para a ladeira, que parecia interminável, pensou aflito que precisava chegar à sala dos professores exatamente às 7h30. É verdade que subir ladeira é um ótimo exercício. É verdade que preciso perder uns quilinhos. Essa é a única oportunidade que tenho de andar. Seria ridículo chegar à escola de carro. Afinal, todos me conhecem. Todos sabem que moro no começo dessa maldita ladeira. Moro tão perto da escola que saio exatamente quando ouço o primeiro sinal. Tudo isso pensava Paulo Sérgio, enquanto se afastava na subida interminável. Além do mais, continuava pensando, é desabonador para minha pessoa ser ultrapassado por toda essa pirralhada de 10, 11, 12 anos. É cruel mesmo o modo como se voltam para me olhar, torturava-se Paulo Sérgio, enquanto parava para enxugar o rosto e pescoço banhados de suor. Mas podem deixar. Com a dieta que vou começar na segunda-feira, mais a subida diária até a escola, perco os 15 quilinhos que ganhei não sei como. Pode virar a página. Então aí nós temos um professor, né, que tá chegando. Um professor chamado Paulo Sérgio, que parece que tem alguns quilinhos a mais, né? Não é muito bom de fazer exercícios. Pela fala dele dá para perceber um pouco que ele também tem umas certas inseguranças, né? Porque ele fala como que os alunos olham para ele de uma forma meio estranha, certo? Então a gente já consegue ver pelas inseguranças do personagem, pela fala dele, algumas características sobre ele, certo? Vocês conseguem perceber isso? Sim? Então vamos lá continuar. Ufa, cheguei. São exatamente 7h29. Mais um minuto e entro na sala dos professores que tem aquele sofazinho no canto. Lugar predileto para o descanso merecido de todo professor substituto, quando não precisa substituir ninguém. Ah, então olha lá, o Paulo Sérgio é um professor substituto, né? Então, onde que ele costuma ficar quando geralmente ele não precisa substituir ninguém? No sofazinho, que é o canto preferido dele, né? Então já deu para ver que ele não gosta muito de fazer exercícios. Todos os professores já haviam se dirigido para as suas salas de aula. Tudo estava absolutamente calmo. Com um suspiro de alívio, Paulo Sérgio deixou-se cair no sofá que rangeu. Se ninguém veio me procurar, é porque ninguém faltou. Tenho exatamente 100 minutos para descansar, tirar um cochilo básico e ainda sobra tempo para ler o jornal que alguém espalhou na mesa. Que falta de respeito. Quem ler depois que se dane? É sempre assim. De repente, houve passos apressados de alguém que usa saltinhos irritantes que fazem tic, 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 tic. Dá um pulo. Só pode ser Dona Esther para me dizer que devo substituir alguém que faltou. Até que enfim vou dar uma aula. Nesse instante, Dona Esther, a diretora, entra na sala e já encontra Paulo Sérgio a postos para receber as instruções. Afinal, depois de 2 semanas na escola, chegara o momento da estreia. Então agora, finalmente, parece que é o momento que o Paulo Sérgio vai dar aula pela primeira vez para os alunos. Então agora vamos ler um pouquinho das questões e tentar responder, tá? Então quero ouvir vocês também, não é só eu falando. Nessa hora das respostas, vocês têm que participar. Você acabou de ler a primeira parte de uma narrativa. Trata-se de uma ficção, ou seja, qualquer semelhança com a realidade é simples coincidência. Então, a gente não está falando de um texto real, né, que aconteceu. É um texto que foi inventado por alguém, certo? Por isso que é dito que ele é uma ficção. Os personagens também são fictícios, quer dizer que os personagens também não existem na vida real. Eles podem ter sido baseados em alguém que o autor conheça, tá? Que é a autora, né? Que é Nívia Panteloni. Então, podem ser pessoas que a Nívia conheceu, assim, pessoalmente, e se inspirou para criar um personagem, mas, a princípio, eles são personagens fictícios, são personagens inventados, tá bom? Então vamos ver lá. Resuma a narrativa em poucas linhas. Quem pode fazer um grande resumão, assim, do que aconteceu nessa história?
Bom dia. Estamos na página 184, tá bom? E aí, quem vai começar a se expor? Ninguém? Então eu vou sortear quem vai responder. Vai, Nicolas, fala pra gente então um pouquinho do que aconteceu. Você que gosta de falar bem, se expressa bem. É, é para me resumir a história, né? É, mas assim, da forma mais resumida possível. Só falar bem o básico mesmo, do que aconteceu nessa história. Bom, o que aconteceu foi assim, que cada personagem tem como eu posso dizer, Um sentido? um sentido, isso. Cada personagem tem um sentido e tinha um professor substituto. Por Uhum. exemplo, vamos supor, o professor substituto, pelo que eu li, né, na história, ele não gostava muito de fazer exercícios. Uhum. Então, depois de ele subir aquela ladeira inteira, que ele queria ter subido de carro, ele foi no sofá predileto dele para descansar. Isso. Então, ele falou que conseguiria tirar um cochilo e ainda ler o jornal que as crianças deixavam na mesa. Uhum. Aí ele ouviu passos de um sapato, de um salto, né? Salto Isso. irritante, e aí era a diretora Esther que ia mandar ele dar a primeira aula dele. Perfeito. Viu como vocês sabem? Vocês têm vergonha de falar, né? Mas perfeito, Nicolas, é isso mesmo. Dá pra gente deixar ainda mais resumido, pra gente responder, né? Em poucas linhas. Então, como que a gente pode falar, né? É, a história começa com cada personagem acordando e indo pra escola. A história começa com os personagens acordando para ir para a escola. Aí podem colocar assim, ponto. Na escola, conhecemos o professor. Conhecemos o professor substituto Paulo Sérgio, que está prestes a dar sua primeira aula. Bem simples, né? Porque também é o que cabe no nosso espaço para escrever. Alguém se perdeu? Não? Eu não me perdi, não, professor. Repito. A história começa com os personagens acordando para ir à escola. Ponto final. Lá conhecemos, lá conhecemos o professor substituto Paulo Sérgio, que está prestes a dar a sua primeira aula.
Mais alguém se perdeu? Enzo, tudo bem? Conseguiu pegar? Ótimo. Professora, dar a primeira aula? Isso. Só um minutinho aqui que eu tô tentando arrumar minha câmera. Que saiu a cara de vocês. Ah, voltou. Agora eu consigo ver todo mundo. Agora 2. Qual é o personagem com que você mais se identificou? Por quê? Então, qual desses personagens vocês conseguiram se identificar mais? Então, assim, tem um que tem uma sensibilidade, assim, no ouvido, então ouve muito bem. Tem outro que tem uma sensibilidade na visão, enxerga muito bem. Outro no paladar. Outro no tato. Tem o professor também. Qual deles você se identificou mais? Quero ouvir vocês. Com o visu, Com o visu. Por quê? porque eu tenho quase a visão igual a ele. Ai, que bom. Eu queria ter uma visão boa assim. Então pode já escrever, Davi, e justificar. Que é porque você tem uma visão Ô, boa. professor, Oi. eu me identifico com o professor, Por quê, Dan? porque a preguiça está instalada em mim com sucesso. Então pode justificar assim também. Você se identifica com o professor, porque você também sente preguiça, né? Professor também com o professor. Ah, é? Por causa do mesmo motivo? Sim. Vocês não praticam educação física, não? Sim, pior que sim. Ah, isso eles gostam, né? Só tem um problema, eu não tomei Red Bull hoje. Então eu não tô pilhadão que nem sempre. Tá com sono, então. E vocês, meninas? Vocês se identificam com quem? Eloá, Loan, Lohane, Júlia, Com o Jéssica. professor também, Ah, é? Por quê, Eloá? pela preguiça. Hum. Jéssica também. Você tá sem áudio, Jéssica? Professora, Oi. eu sou com paladar. Ah, é? Você gosta bastante de comer, então. Aham. É que eu não como qualquer coisa, eu como peixe. Você é bem seletivo, então, na hora de escolher o que você come. Ah, que bom, então. Professora, eu acho que Oi, o pode meu falar. é a visão porque eu uso óculos e o qual é o nome? Nossa, isso me deu um branco. O tato? O paladar? Não, é do ouvido. Do quê? Do ouvido, que eu esqueci o nome. Audição. Isso, audição. Esses Uma dois. audição boa. Eu tenho uma audição boa. Agora, a minha visão não é boa, não. Então, vocês escreveram? Alguém quer ler o que escreveu? O Dan já se assusta. Vai, Dan, lê o que você escreveu pra eu ver. Sumiu, Dan? Professora, Oi. eu escrevi assim, ó. Eu me identifico com o visu porque eu tenho boa visão igual ao visu. Ótimo, tá certo. Mais alguém quer ler? Vai, Dan, você falou que ia falar? O que você colocou? Ih, sumiu. Com o professor por causa da preguiça.
Tá bom, tá certo. Então vamos lá pro 3. Descreva o bairro em que fica a escola da narrativa. Como que é o bairro dessa escola? Onde que essa escola fica? Volta lá no texto, quem tá com dúvida. Tem uma ladeira, muito bem. Então a escola fica num lugar alto, porque tem uma ladeira. Dá pra gente saber mais informações? Eu acho que é só isso mesmo, né? Que a gente consegue tirar de informação. Então a gente sabe que tem uma ladeira porque o professor tá com aquela preguiça de subir essa ladeira. Né? Então a escola se situa em um lugar alto. Vocês podem colocar assim. A escola se situa em um lugar alto. Aí, por hora, eu vou escolher só esses 3 exercícios, tá bom? Pra gente fazer dessa parte. E os outros 3, vocês podem terminar em casa, fazer em outro momento, tá bom? Porque eu tô selecionando os mais importantes pra gente conseguir fazer tudo. Então, agora vamos pra próxima. Esse próximo texto eu vou pedir para vocês lerem em casa, porque é um texto bem interessante que fala da Helen Keller, que era uma mulher que nasceu cega, surda, muda, e ela conseguiu se desenvolver, ela conseguiu aprender, ela conseguiu a ler, e ela se tornou uma das pessoas mais inteligentes assim no mundo, porque ela teve que se esforçar o triplo, o quádruplo para aprender, né? Então é incrível mesmo ver a história dela, porque ela era cega, surda e muda, e mesmo assim ela conseguiu aprender, ela conseguiu se desenvolver, mesmo com todas as dificuldades. Então ela é a prova que a gente consegue sim, né, ir longe se a gente quiser, se a gente ter uma perseverança de alcançar os nossos desejos. Então, para aprender, a gente consegue, certo? Então, por isso, não desistam. Dá para a gente ver que se a Helen Keller, com todas as dificuldades dela, conseguiu, nós também vamos. Então, é interessante depois, né? Vou pedir para vocês lerem, tá? Então, vamos agora para a página 188, que é a continuação da história do professor. Diga. E aquela lição de casa que você passou na última aula? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou hoje fazer esse capítulo 14 com vocês. E aí, na próxima aula, a gente consegue olhar as lições de quem fez. Então, quem ainda não fez, pode terminar ainda, né? Então, façam todas as lições que vocês têm atrasados, que vocês Ô, conseguirem. professora, eu não lembro. Eu não lembro qual é a página da lição para ver se eu fiz. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o capítulo 13, tá? Do que eu postei lá no Drive. E tinha a continuação dos exercícios, né? Porque a gente fez só um pouquinho. Tem a página 174 para terminar e a 175. Tá bom? Então, vocês vão fazendo aí o que tiver de atrasado, que eu vou marcando os pontos, tá? Eu vou primeiro terminar essa unidade 14, e aí depois a gente volta na próxima aula, que a gente vai ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de liberdade para poder fazer outras coisas, tá bom? Combinado, então? Aí eu marco os pontos. Então, vamos lá. Na página 188, nós temos a continuação desse texto chamado As Cadeiras Viajantes. Então, vamos ver como que foi a primeira aula do professor Paulo Sérgio. Alguém quer ler ou vocês querem que eu continue lendo? Pode continuar lendo, professora, você lê bem. Tá bom. Então Professora, que Oi. página é? 188. Que página? Vamos lá. Achei. Parte 2. Professor Paulo Sérgio, acabamos de receber a notícia de que a professora Maria Odete precisou viajar às pressas para Ribeirão das Antas. Não faça essa cara de isolado. A notícia não é trágica. Aliás, é ótima para a professora. Ela vai assumir o cargo de coordenadora da cidade em que nasceu. Vai realizar o sonho de sua vida. O problema é que sua posse, que estava marcada para o segundo semestre, foi antecipada. Ficamos desfalcados. Portanto, nas próximas 2 semanas, ou seja, até o final do mês, você assume. Pode contar comigo, dona Esther. Assume, pensou o aflito Paulo Sérgio. Eu quero assumir, não assumir. Que faço agora? Chegou a hora. Não tenho onde me esconder. Devo ir de encontro ao meu destino. Bem, de encontro ou ao encontro?
De qualquer forma, sei que vou cambaleante por dentro e galante por fora. O dever me chama. Estou pronto. Que venham os problemas. A solução os espera. Que venham as desavenças. A harmonia tem nome. Só não me venha uma dor de barriga, pois não sei se terei tempo de chegar ao banheiro. Chega de pensar bobagem. Preciso me concentrar nas recomendações de Dona Esther. Olha que interessante, né? Então a gente está vendo todas as inseguranças do professor aqui. Na hora de conhecer os seus alunos, na hora do primeiro dia de aula dele, né? Então, assim, é bem comum, tá? Os professores também se sentirem dessa forma, assim, ansiosos, aflitos, com medo, nos primeiros dias de aula. É bem comum, isso a gente também sente. Tudo isso passou como um relâmpago pela mente atribulada de Paulo Sérgio, que aparentava uma calma profunda, enquanto fingia entender tudo o que a diretora dizia. De repente, se viu andando atrás da diretora, ouvindo o tique-tique-tique dos saltos dos sapatos. Cada tique parecia uma agulha em sua garganta, que ia se fechando lentamente. Já devia ter mais agulhas espetadas do que aquela única vez em que fora a uma sessão de acupuntura, que lhe aconselharam para emagrecer. Voz, que é feito da minha voz? Será que ela vai sair quando eu abrir a boca? Então, esse tique-tique-tique que ele está sentindo como se fosse uma agulha na garganta dele se fechando é porque ele está muito nervoso. Então, a cada passo que a diretora vai dando atrás dele, ele vai ficando mais nervoso, vai sentindo como se estivesse fechando a garganta dele. Então, por isso que ele fala, será que a minha voz vai sair? Afinal, a diretora abre a porta do inferno. Não, a porta da sala de aula. O que ele ia entrever atrás dela, já que pretendia ficar invisível o mais que pudesse? Não eram diabinhos, eram os aluninhos do 6º ano que tinham 500 minutos semanais de aula de português. Calculou Paulo Sérgio rapidamente. 2 semanas de substituição perfazem 1000 minutos a começar de agora. Vocês não estão se identificando, então, com essa turma? Segundo o Dan, né? Parece que não. Então, vocês são mais bonzinhos. Vamos ver, né? Se é verdade. Mas como não há mal que dure para sempre, nem felicidade eterna ou vice-versa, o jeito era enfrentar a situação. A chegada da diretora na sala de aula, seguida pela figura de Paulo Sérgio, já conhecido ladeira acima, paralisara os alunos. Então, os alunos já conheciam o Paulo Sérgio porque viam ele chegando, né? Viam os alunos, o professor subindo aquela ladeira, né? Então, já conheciam ele de vista. Cada um, feito estátua, representava o congelamento da confusão da desordem. Por um segundo, Paulo Sérgio teve a sensação de ouvir 2 dezenas de alunos de ambos os sexos que pareciam participar das Olimpíadas do Berro. Tão ensurdecedora havia sido a gritaria que se congelara em suas gargantas. Viu 5 meninas com giz na mão, prontos para o arremesso na lata de lixo colocada na frente da lousa. Sentiu o cheiro forte de óleo de banana, um tipo de essência para remover esmalte, que exalava das unhas de 8 meninas paralisadas no exercício de manicuras. Então, o que os alunos estão aprontando? Tem 2 ali que estão fazendo uma competição de berro, né? Quem grita mais alto? Quem fala mais alto? Tem outros lá que estão com giz na mão, prontos para arremessar na lata de lixo, né? E tem mais um grupo de meninas que estão pintando as unhas, lá na sala de aula. Então, imagina já o desespero inicial do professor, né? Que nem conheceu ainda os alunos e já se depara com essa cena de desordem. Finalmente percebeu em diferentes pontos da sala 5 figuras debruçadas nas carteiras, que com a chegada da diretora, levantaram as cabeças visivelmente aliviadas, né? São os alunos ali quietinhos, comportados. Que alunos estranhos, admirou-se. Definitivamente diferentes. Lembro-me bem do que acontecia quando era aluno e ficava sabendo que um professor havia faltado. Era uma diversão tremenda, como se tivesse recebido um prêmio. E a única forma de extravasar a alegria fosse praticar todo tipo de ato que significasse libertação. Mas aqueles 5 não pareciam pertencer ao grupo algum. Que coisa estranha. No minuto seguinte, restabelecida a ordem, Paulo Sérgio viu-se ao lado de Dona Esther, que comunicava à classe a saída da professora Maria Odete e a substituição pelo professor Paulo Sérgio. Apresentou-o solenemente como um profissional altamente recomendado pela diretoria de ensino da região para substituir qualquer professor em caráter de emergência, visto que era um pedagogo sério e competente.
Pedagogo é a formação desse professor, tá? Então, ele se formou em pedagogia. Fez algumas recomendações de caráter geral e saiu da sala altivamente com um andar de quem cumpria o dever e esperava que cada um cumprisse o seu. Estado de suspensão. Aqui é preciso explicar que Paulo Sérgio tinha um poder de concentração tão grande que, em poucos segundos, conseguia analisar uma situação, problematizá-la e ainda apresentar soluções. Olha aí as características do Paulo Sérgio, né? Então, ele não é só preguiçoso. Ele tem uma capacidade de análise, de concentração muito grande. Esse seu segredo poderia ser uma excelente estratégia de sobrevivência para os próximos 15 dias. Então parece como se ele fosse um super-herói, né? Ele tem um segredo, né? Um superpoder, esse poder da concentração, da análise. Respirou fundo, procurou olhar para cada uma das fileiras dispostas em 6 fileiras, contabilizando 37. Cada fileira tinha 7 cadeiras. Fez as contas. 6 vezes 7 é igual a 42 cadeiras. Havia, portanto, 5 vazias. Descobriu nesse instante que as cadeiras vazias seriam um grande trunfo para a primeira aula do primeiro dia da primeira semana. Olhou discretamente para o celular e viu que dos 100 minutos restavam apenas 90. Sua voz soou forte e calma quando se dirigiu aos alunos pela primeira vez. Caras alunas e caros alunos, vejo que temos 5 cadeiras vazias em nossa sala. Curiosamente, elas estão na frente. Apenas a cadeira mais próxima da porta e, consequentemente, mais distante da mesa do professor está ocupada. Pois bem, nossa primeira atividade será o jogo das cadeiras viajantes. Então, agora a gente vai descobrir qual foi a estratégia que o professor elaborou tão rapidamente, né? Agora não, já já a gente descobre um pouco mais sobre isso. Agora a gente vai fazer mais exercícios. Então, vamos lá, atividade 1. O professor Paulo Sérgio assumiu as aulas de português do 6º ano. Responda. O que aconteceu para que isso ocorresse? Por que ele assumiu essas aulas? Porque a professora foi viajar para assumir o cargo de professora. Isso, na verdade, a outra professora assumiu o cargo de coordenadora na cidade natal dela. Então, o professor Paulo Sérgio entrou no lugar da outra professora porque ela foi ser coordenadora em outra escola. Agora B. Qual é a formação de Paulo Sérgio? Ele é formado no quê? Pedagogia? Pedagogia, muito bem. Três. Ah, não, é 2, né, agora. 2. Quais foram as impressões do professor sobre a sala? Então, o que ele percebeu na hora que ele entrou da sala? O que ele achou? Que era uma sala bagunçada, Que era uma sala bagunçada. Por quê? porque tinha meninas pintando as unhas na sala de aula, meninos iam jogar giz no lixo e fazendo competição de grito. Isso. Então, ele percebeu que a sala era um pouco agitada, era um pouco bagunçada, por conta da atitude dos Professora? alunos, né? Oi. Pode escrever assim, que era uma tremenda bagunça? Isso, pode. Eu tô ditando, mas vocês podem escrever da forma de vocês também, tá? Eu dito só para quem, assim, se perdeu ou tá com dificuldade de elaborar o texto. Mas vocês podem escrever da forma que vocês conseguem também. Não precisa esperar eu ditar, tá bom? Alguém quer ler o que escreveu? As meninas estão muito quietinhas.
Então vamos lá, exercício 3. Dê as características físicas e psicológicas do professor Paulo Sérgio. Ah, mas eu quero ouvir vocês respondendo também, né? É importante a participação das meninas. Posso falar, professora? Pode, só deixa eu explicar uma coisinha primeiro. As características físicas, né, são as características visuais dele, que a gente consegue enxergar vendo. E as características psicológicas são as características do interior dele, a personalidade dele, né, como ele é, como pessoa. Então é o interior dele, tá bom? Pode falar, Nicolas, agora. Posso ler a 2 que eu respondi? Ah, tá, pode. Pode sim. Ele percebeu que a sala era uma bagunça em tanto. Uhum, muito bem, tá certo. E a 3, quem pode me responder? Algumas características do professor. Que ele era preguiçoso, mas era um bom observador. Isso. Não necessariamente ele é tão preguiçoso, né? Talvez ele seja mais assim, indisposto a fazer exercícios. Mas pode ser assim, preguiçoso também, porque, né, deu pra ver que ele queria ficar lá deitado no sofá, né, da sala dos professores. Então pode ser também. Vamos pensar em mais que a gente pode pensar dele. Quem mais sabe mais características dele? Então a gente pode pensar que ele tá um pouco acima do peso, né? Como característica física. E ele não gosta de fazer educação física. Ele não gosta de fazer exercícios em geral, né? Pelo que parece. Ele não gosta muito de fazer exercícios. O que mais? Ele é sedentário, né? Isso, ele é sedentário. Perfeito. Perfeito, é exatamente isso. O que mais? Ele é inseguro. Vocês perceberam que ele é inseguro quando ele vai caminhando para a sala de aula? Porque ele já começa a imaginar várias coisas, que a voz dele não vai funcionar, que ele vai precisar ir no banheiro, que vai dar dor de barriga. Então, ele também é inseguro. Ele tem um pensamento rápido, porque na hora que ele chegou na sala, ele já conseguiu elaborar um planejamento de uma atividade só de olhar as cadeiras vazias. Então, ele é inseguro, tem pensamento rápido, ele é concentrado. Acho que tá bom, né? Alguém consegue perceber mais alguma característica? Então, ele está acima do peso, ele é esperto, concentrado, inseguro, tem o pensamento Professor, rápido. eu não sei se essa resposta vai estar certa. Ele é determinado? Porque ele falou que segunda-feira ia fazer dieta com uma determinação. Ele pode ser determinado se ele for cumprir a dieta, né? Acho que a gente ainda não tem ainda essa informação para saber se ele vai ou não cumprir. Porque pode ser assim, que ele só tenha pensado, eu vou fazer na segunda-feira, mas aí ele não segue com o combinado que ele fez com ele mesmo. Aí ele não vai ser determinado, né? Mas se ele seguir, aí a gente já sabe que ele é. Então acho que ainda não dá pra gente saber. A gente tem que esperar mais um pouco para conhecer ele um pouco melhor. 4. No primeiro dia de aula, o professor usou uma estratégia. Qual foi ela? Qual foi a estratégia que ele usou na hora que ele entrou? Fazer o jogo das cadeiras? Isso. Ele percebeu que tinham 5 cadeiras vazias e ele já bolou uma atividade. Então, ao perceber 5 cadeiras vagas, bolou uma atividade. Agora é 5. Leia atentamente o seguinte texto. O que é bullying?
O bullying compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outros, causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação desigual de poder. Aí tá falando uma relação desigual de poder, porque geralmente no bullying, quem está praticando o bullying parece que tem uma força maior, né? Contra o outro. Porque geralmente são pessoas que têm mais apoio assim de outros amigos para praticar tais ações, né? É incentivada de alguma forma. Então, por isso que dá essa sensação de uma desigualdade de poder. Dá a sensação de que quem está sofrendo bullying é um pouco mais fraco por conta desse ataque, né? Portanto, os atos repetidos entre iguais, estudantes e o desequilíbrio de poder são características essenciais que tornam possível a intimidação da vítima. Então, é um abuso de poder, na verdade, né? Porque se você tem uma popularidade maior e você se usa disso para fazer mal para o outro, então você está abusando de um poder que você poderia usar para fazer qualquer outra coisa, né? Usar positivamente, usar para auxiliar as pessoas, certo? Por não existir uma palavra na língua portuguesa capaz de expressar todas as situações de bullying possíveis, os termos a seguir relacionam algumas ações que podem estar presentes. Então, a gente não tem uma palavra do português que se encaixe em tudo que significa bullying. Então, a gente pegou emprestado do inglês essa palavra e utiliza na nossa língua. Algumas palavras que podem se assemelhar. Colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences. Então, tudo isso pode ser que esteja dentro, né, dessa prática do bullying. Vocês já sabem o que é bullying, né? Sim. Ô, professora, Sabe? Oi, pode falar. só uma pergunta da questão da 5. É pessoal? A letra A não, mas a B é um tanto. Tá Tá? bom. Então vamos lá. A. Há bullying na sala do 6º ano em que Paulo Sérgio dará aulas? Nessa sala, a gente consegue identificar um caso de bullying? Não. Não, né? Nessa sala, não aparentemente. Então, não aparenta haver. Por enquanto, não. Pelo que a gente leu até agora, a gente não conseguiu identificar nada, né? Ai, ai, ai. E a B, hein? Agora a B é pessoal. Só que eu não quero saber de fofoca, hein? Então não é para vocês ficarem fofocando dos outros para mim, tá? Mas eu quero saber se vocês já viram isso acontecer. Não? Ai, que bom. Fico bem feliz de saber que vocês não viram. O Dan já. Então aí vocês justificam, tá? E se vocês perceberem um caso de bullying, aí vocês conversam individualmente com um professor, com alguém que possa auxiliar vocês, ou um colega, né? Porque às vezes você identifica com outro colega e esse colega não tem força para comunicar para alguém, né? Se sente intimidado. Ah, que bom então. Então que foi na antiga escola. O que você não entendeu, Dan?
Não, ele está perguntando se você já viu um comportamento de bullying em algum momento da sua vida. Você já presenciou alguém sofrendo bullying ou alguém praticando? É isso que está perguntando. Bom, agora o resto na página 190, vou ter que pular também, tá? Talvez a gente consiga fazer na próxima aula. E aí dá pra gente voltar a esse conteúdo. Mas vamos saber o que aconteceu, né? Afinal, nesse fim dessa história, pra gente Tô poder encerrar a curioso. nossa aula, né? Então vamos ver lá. Página 191. Parte 3. O jogo das cadeiras viajantes? A curiosidade havia sido despertada. Ninguém se lembrava dessa brincadeira. Rapidamente, Paulo Sérgio levantou a lata do lixo que servira de cesta e colocou-a no lugar adequado. Retirou calmamente os pedaços de giz da lata, alinhou-os na lousa, escolheu o pedaço maior e desenhou no chão um grande círculo, onde organizou as 5 cadeiras. Então, ele fez um círculo no chão e colocou as cadeiras. Página 191. Estamos agora no segundo parágrafo, tá? Cada um de vocês ocupará por exatos 5 minutos uma dessas cadeiras. Enquanto estiverem sentados, ficarão de olhos fechados e embarcarão para uma viagem para qualquer lugar do planeta. Podem viajar para um lugar próximo, num tempo próximo, para um lugar distante, num tempo próximo. Existem muitos destinos para escolherem e apenas uma condição. Não podem dizer para ninguém onde pretendem ir. Então, agora eles vão imaginar que eles estão indo para alguma viagem, né? E percebam que essa viagem, ela pode até ser do passado. Pode ser no futuro, pode ser para um lugar próximo, um lugar distante, tanto faz. Aí, eles que vão usar a imaginação. Todos atentamente começaram a copiar o protocolo que a mente ativa de Paulo Sérgio criava à medida que escrevia ao lado esquerdo da lousa, que dividira ao meio, já que acabara de inventar o jogo naquele exato momento. O primeiro item tratava do motivo da viagem. Cada um, além do motivo óbvio, que era realizar uma atividade além da aula, deveria inventar por exemplo, explorar uma floresta tropical, ou conhecer a neve, ou ainda fazer um curso intensivo para se aperfeiçoar em qualquer assunto. O segundo item tratava dos recursos para a viagem. Cada um levaria o que quisesse, qualquer recurso financeiro era permitido. Qualquer bagagem poderia ser levada. Qualquer meio de transporte poderia ser utilizado. O terceiro e último item do protocolo tratava de companhia de viagem. Não era permitido levar ninguém no início da viagem. Mas se uma companhia fosse encontrada durante o percurso, a viagem prosseguiria com um ou mais acompanhantes. A única exigência era o embarque sozinho. Então, você tem que ir sozinho nessa viagem, mas se você encontrar alguém pelo caminho, essa pessoa pode te acompanhar. Mas, a princípio, você vai sozinho. Enquanto os alunos acabavam de copiar o protocolo, Paulo Sérgio calculava o tempo da atividade. Concluiu que seriam gastos 40 minutos. Olhou como de hábito para o celular, ainda tinha 80 minutos de aula. Previu que, considerando o tempo gasto para a troca de alunos que ocupariam as cadeiras viajantes, no final da atividade ainda restaria meia hora de aula. Até lá, pensaria em outra estratégia. Afinal de contas, era um professor substituto com uma formação em pedagogia. Um pedagogo sério e competente tem sempre no bolso do colete uma surpresa. O que ele não podia prever é que a surpresa não sairia de nenhum bolso de nenhum colete. No lado direito da lousa, Paulo Sérgio anotou o nome de todos os 37. 2 alunos ficaram sobrando. O que fazer? Então ficou sobrando 2 alunos, né? Não ia dar para todos ali participarem pelo tempo que ele tinha lá para sentar nas cadeiras. Então o que ele ia fazer com esses 2 alunos que sobraram? Avaliou a situação cuidadosamente e resolveu instituir 2 voluntários que desistissem da viagem para serem os controladores do embarque. Anunciou então a classe. Olha só como que, percebam assim na narração, como que aparecem as falas dos personagens, tá? Então, olha lá, 2 pontos, e aí o que nós temos aí? Nós temos um traço, né, que é chamado de travessão. Aí a gente sabe que o personagem está falando. Preciso de 2 alunos para supervisionarem a viagem. Eles deverão selecionar os 5 viajantes de cada turno e cronometrarão o tempo.
É uma função essencial para o sucesso de nosso empreendimento. 4 alunos levantaram a mão. Escolheu um menino e uma menina. Felizes com o novo cargo, os escolhidos foram para a frente. Fala, Dan. Você se perdeu? Eu vou continuando, tá? E aí depois, qualquer coisa, você pega o que você perdeu. Você pergunta, tá? Se você se perder. Então, vamos lá. O menino recebeu o cronômetro, quer dizer, o celular do professor, e a menina um giz colorido para marcar os selecionados para cada viagem. Alex e Carol escolheram os 5 primeiros alunos. 2 meninos e 3 meninas que se levantaram prontamente e correram para as cadeiras viajantes. Paulo Sérgio pediu que os viajantes, já em seus lugares, se dessem as mãos por um momento. Pediu também que os demais ficassem em silêncio, pois o sucesso da viagem dependia da colaboração de todos. Alex anunciou o início da viagem. Paulo Sérgio discretamente fez figa e começou... Alguém entrou aqui na sala? Bom, vou continuar aqui. Paulo Sérgio pediu que os viajantes, já em seus lugares, se dessem as mãos por um momento. Pediu também que os demais ficassem em silêncio, pois o sucesso da viagem dependia da colaboração de todos. Alex anunciou o início da viagem. Paulo Sérgio discretamente fez figa e a aventura começou. Ninguém notou que a diretora olhava surpresa pela janelinha do vidro da porta, tamanha era a concentração de todos. Então, percebam que a diretora também ficou impressionada, né, com a habilidade que o professor teve de já elaborar uma atividade e de perceber que essa atividade estava funcionando ali na sala. Quem foi que entrou agora? Depois, se quem entrou agora puder... Ah, é a Júlia. Você caiu e entrou em outro, então? Tá bom, então, Júlia. Só para saber, né? Então, vamos lá. 92. Os minutos passavam devagar. Alex e Carol, com ar compenetrado, ouviam o professor que lhes transmitiu uma orientação. Paulo Sérgio esquecera-se de pedir que cada aluno, depois da viagem, registrasse por escrito suas impressões. Os dois balançaram afirmativamente a cabeça. Os primeiros 5 viajantes foram surpreendidos por Alex, que dizia em voz alta. Fim da viagem. Desembarquem, por favor. Olha lá a fala do Alex, né? Então, 2 pontos, aí percebam que tem esse traço do travessão e a fala dele. Levantaram-se e, parecendo despertados de um sonho bom, voltaram para os seus lugares. Carol, então, pediu a atenção de todos para um aviso importante. De novo, uma fala. Colegas, assim que retornarem, é preciso escrever numa folha de caderno as impressões que tiveram. Anotem o que aconteceu durante a viagem em 2 colunas. Na primeira, marquem os pontos positivos e na segunda, os pontos negativos. Ao fim de todas as viagens, recolheremos todos os papéis para fazer um levantamento. Então, o que o professor está fazendo? Ele está pedindo uma redação para os alunos, né? Então, eles vão imaginar a viagem e depois eles vão escrever como que foi essa viagem. Paulo Sérgio, agradavelmente surpreso pelo desempenho dos 2 colaboradores, respirou aliviado. A atividade era um sucesso, pensou. Daqui em diante, tudo é lucro. Foi quando ouviu o nome dos próximos viajantes. Tati e Aldi, anunciou Carol. Rolf, Palá e Visu, completou Alex. Reconheceu imediatamente os 5 alunos que estavam de cabeça baixa quando entrara na sala, acompanhado da diretora. Então, agora aqueles alunos que têm os 5 sentidos desenvolvidos, né, que vão para essa viagem. Vocês gostariam de fazer essa atividade quando a gente voltar em sala de aula? Sim. Se vocês tiverem vontade, a gente pode fazer sim. Qual atividade, professor? Essa atividade que o professor fez, o Paulo Sérgio. Isso dá certo? Oi? Isso dá certo? Se vocês colaborarem, dá certo. Caramba. Se vocês Tá, quiserem, a gente pode fazer. Eu quero. A gente pode tentar. Por que não, né? Vamos fazer sim. Me lembrem, tá bom? Professora, Oi. professora, onde tá?
Agora, eu acabei de ler o texto, eu estou na página 192. Vou para a parte da atividade 1. Tá bom? Então, o que nós temos na atividade 1? A gente vai agora começar a perceber, mais ou menos, como que é esse gênero narrativo, esse gênero textual, que é o gênero que conta histórias, tá? Então, o que nós temos de característica desse gênero que conta histórias para nós? As diferentes formas de comunicar empregadas pelos personagens de uma narrativa. Então, primeira coisa que a gente tem que perceber que autor e narrador não são a mesma pessoa. O autor é quem escreveu o texto. E o narrador pode ser ou não um personagem criado por esse autor, que é quem vai contar a história. Então, é a voz que está contando a história. Pode ser um personagem fictício, porque, por exemplo, eu posso ter um narrador, que é um personagem que eu inventei. Por exemplo, eu, Marcela, estou criando um personagem que vai se chamar Luiz. E esse meu personagem, Luiz, é quem vai contar a minha história. Então, ele vai ser o meu narrador. Então, percebam que autor e narrador não são a mesma pessoa, certo? O narrador é quem conta a história, mas que já está dentro da história. E o autor é quem está criando tudo aquilo. O autor não participa da história, mas o narrador sim. Certo? Então, vamos ver aqui. Em primeiro lugar, quem narra é um narrador que não é o autor. O autor tem o nome e carteira de identidade. É um indivíduo que resolve narrar algum fato real ou fictício. Então, é uma pessoa de fora da realidade que está criando uma história, o autor. E o narrador, não. O narrador é um sujeito criado dentro da narrativa e que tem o papel de contar o fato real ou fictício. O jornalista, por exemplo, é um indivíduo que tem nome e carteira de identidade, mas ao narrar um fato real, se coloca na posição de quem tem autoridade para narrar. Então, mesmo quando eu estiver falando de um texto em que eu não tenho necessariamente um personagem criado contando uma história, eu vou ter uma voz ali, né, que está me escrevendo aquela história. Então, na hora que eu estou lendo o meu texto, eu não imagino uma voz na minha cabeça contando essa história? Ou a minha própria voz não aparece contando a história? Esse é o narrador, tá? Então, vamos lá. No caso da ficção, por exemplo, as cadeiras viajantes, o narrador sabe tudo o que acontece. Ele é um observador onisciente. O onisciente é que sabe de tudo, ele enxerga tudo. Então, esse narrador que nós temos nessa história, ele não está lá só contando a história pela visão do Paulo Sérgio. Professora, Percebam que... Oi, pode falar. que lição você tá? Eu estou explicando a página 192. Ah, achei. Tá, estou na parte do texto, tá? Então, percebam o seguinte. Na história que nós temos ali, nós não temos só um ponto de vista do Paulo Sérgio. Então, o Paulo Sérgio, ele não é o narrador da história. Ele é o personagem principal, mas não é ele que está contando a história. Por quê? Percebam que esse nosso narrador, ele consegue também entrar na cabeça dos outros personagens. Então, a gente sabe o que os outros personagens também estão pensando. Lembra no começo no primeiro texto que nós lemos, que a gente viu cada um daqueles 5 personagens acordar? Então, a gente estava tendo uma visão que não foi só do personagem principal. O personagem principal não estava ali. O Paulo Sérgio não estava ali observando aqueles 5 alunos acordarem. Quem estava ali era o narrador. E o narrador, ele estava enxergando tudo e estava contando tudo pra gente do que estava acontecendo. O narrador, ele pode ter essa característica de ser onisciente, que é aquele que sabe de tudo, conhece por dentro dos personagens, conhece os pensamentos deles. Então, vamos lá, continuar. Ele permite que os personagens falem diretamente e conseguem acessar até os seus pensamentos. Nós, os leitores dessa forma, ficamos com a impressão de conhecer intimamente os personagens. Quando o narrador mostra 2 ou mais personagens conversando, temos o diálogo direto. Exemplo. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção quando apareciam as falas? Olha só, agora vai vir uma fala. Por quê? Porque nós temos 2 pontos ali e tem esse traço aí que é o chamado travessão. E aí vinha a fala de um personagem. Mas a fala, ela pode ser dada de outras maneiras também. Não precisa ser só daquela maneira como eu estava mostrando no texto. A maneira como eu estava mostrando no texto era a fala direta, chamado diálogo direto. O que é o diálogo direto? Por exemplo, a fala da diretora.
Professor Paulo Sérgio, acabamos de receber a notícia de que a professora Maria Odete precisou viajar às pressas para Ribeirão das Antas. Aí tem toda a fala da diretora, né? E no final tem a fala do Paulo Sérgio, que também começa com um travessão, tá vendo? Pode contar comigo, dona Esther. Então, perceba, o que nós temos aí? Nós temos um diálogo direto, porque quem está falando ali, o narrador para de falar e quem começa a falar é o personagem. Então, a fala é literal do personagem. É como se mudasse de voz. Muda a voz do narrador e entra a voz do personagem falando diretamente com a gente. Ficou claro o que é o diálogo direto, então? É a fala direta do personagem. Falem comigo, pessoal. Sim? Tá bom. Sim. Nós temos também outra forma de fazer um diálogo numa narração, num texto. A gente, ao invés de colocar já o personagem falando diretamente com a gente pode colocar a fala dele de uma maneira indireta. Então, o narrador conta o que o personagem falou. E não o personagem já tem a voz direta dele ali aparecendo. Que nem nesses exemplos anteriores que nós acabamos de ver. Como que eu posso fazer? Ó, quando o narrador conta que um ou mais personagens dizem, temos o diálogo indireto. Exemplo. Perceba que isso aqui é a voz do narrador, tá? O narrador que vai contar agora o que o personagem disse. Paulo Sérgio pediu que os viajantes, já em seus lugares, se dessem as mãos por um momento. Então, olha lá, Paulo Sérgio pediu. Né? Então, isso que indica que o Paulo Sérgio que falou alguma coisa. Mas quem está contando o que ele falou foi o narrador, certo? Pediu também que os demais ficassem em silêncio, pois o sucesso da viagem dependia da colaboração de todos. Então, vou dar um exemplo aqui no chat de diálogo direto e de diálogo indireto. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vocês mandaram tanta mensagem que agora tá travando aqui para mim. Ó, vou dar um exemplo. Professora, Diga. agora a gente vai fazer a lição 1. Já, eu tô terminando de escrever aqui para dar um exemplo para vocês, tá? Para ficar mais claro. Eu tô escrevendo aqui no chat, vocês já vão receber. Tá bom? Aí a gente vai fazer a lição. Ó, vou mostrar um exemplo de um diálogo direto. Olha só. Então, eu tenho aí a fala do narrador, tá? Que é qual? Os alunos estavam fazendo a lição quando o Nicolas perguntou. 2 pontos. Professora, meu nome é com Y, tá? Tá, na próxima eu escrevo certinho. Aí, o que nós temos? Nós vamos ter a pausa da fala do narrador e a entrada da fala do Nicolas. Professora, qual exercício é para fazer? Entenderam? Então, esse é o diálogo direto. Então, o diálogo direto é quando o narrador para de falar e quem começa a falar no lugar é o personagem. E quando nós temos o chamado diálogo indireto, é quando o narrador não dá essa pausa para emprestar a voz dele para o personagem. O personagem não está falando diretamente com a gente. O narrador só está contando o que o personagem disse, que ficaria assim, ó, nesse exemplo. Estou escrevendo, tá? Tá. Ó, vou mandar agora.
Olha como fica o diálogo indireto. Então, o Nicolas não fala diretamente com a gente não tem a voz ali do personagem. A gente só tem a voz do narrador contando o que o Nicolas falou. Os alunos estavam fazendo a lição quando o Nicolas perguntou qual exercício era para fazer. Ficou clara a diferença das duas formas que a gente tem de diálogo? Sim? Sim, o diálogo indireto é que o narrador conta, e o diálogo direto é que o personagem fala. Perfeito, isso mesmo. Tá? E aí nós temos uma outra coisa. Nós temos o que chamamos de diálogo interior. O diálogo interior é quando o narrador ele acessa os pensamentos do personagem. Então, ele vai diretamente no que o personagem está pensando. Lembra na hora que o professor estava super nervoso indo para a sala de aula e começou a pensar um monte de coisa? Isso foi um diálogo interior que ele estava tendo com ele mesmo. É interior porque é ele pensando com ele mesmo, né? Os pensamentos dele, ele estava conversando com ele mesmo ali, tá? Então, é quando o narrador tem esse acesso, a gente chama de diálogo interior. Tá bom? Ficou claro, então? Então, agora exercício 1. Descreva o jogo das cadeiras viajantes. Como que funcionava esse jogo das cadeiras? Quem pode falar? Era assim, bem básico. Vou falar então. 5 alunos se sentam nas cadeiras vazias e imaginam uma viagem. Imaginam que estão fazendo uma viagem. É assim, tá? Então, 5 alunos se sentam nas cadeiras vazias e imaginam uma viagem detalhada. Agora 2. Como ficou a sala a partir da proposta do jogo feita por Paulo Sérgio? O que mudou na sala de aula depois que eles começaram a fazer a atividade? que eles ficaram mais quietos. Isso mesmo. Os alunos ficaram mais quietos e começaram a prestar mais atenção, começaram a participar. Agora 3. Como o professor resolveu a divisão em grupo dos 37 alunos, já que a divisão não era exata? O que ele fez com aqueles 2 alunos que sobraram? Qual que foi a função que eles tiveram? Os 2 alunos que sobraram. Tá doido, Dan? É português. Não é conta, não. É só para falar o que os 2 alunos que sobraram, qual é a função que o professor... Professor, eu não sei se vai dar certo, mas Pode falar. Eles que comandavam o início da suposta viagem. Isso. Vamos dizer assim. Então, eles viraram os supervisores. Pode ser assim. Os 2 alunos viraram supervisores. E aí, a última, a narrativa tem um ponto final na parte 3, ou você acha que ela continuará? Vocês acham que tem continuação essa história? Ou não? Vocês acham que ela acabou ali? Eu acho que tem continuação. Eu também acho. Aí, eu acho que dá para ter uma Porque, Eu acho que professora, pode ter quando uma continuação. professora, acaba a quando os história. Calma Aí aí, fica meio que com uma continuação. Uhum.
Por que que vocês acham Eu que acho precisa de que uma não- continuação? Porque antes de acabar, falou que a turma, aquela turminha que tinha o dom, chegou na sala. Aí não contou mais nada. Na verdade, eles não chegaram, né? Eles já estavam na sala, mas eles estavam É. bem quietinhos. Mas chegou a hora deles entrarem na viagem. Então, eles iam sentar na cadeira e iam começar a viagem deles. Então, é possível que tenha uma continuidade, né? Então, pode ter continuidade. Parece que parou no momento, assim, que atiçou a nossa curiosidade, né? Porque apresentou aqueles primeiros alunos, e aí depois, bem na hora que eles que iam participar da brincadeira, acabou a história. Professora, Oi, pra mim essa história não tem continuação. por quê? Eu acho assim que a história tem sim uma continuação, porque parece que é bem no momento em que a gente vai saber um pouco mais desses 5 alunos quietinhos que acaba. Então dá a sensação que vai ter mais coisas para a gente conhecer sobre eles. É por isso que eu estou dizendo que eu acredito que tenha uma continuação, né? Porque é bem na hora que eles vão participar da brincadeira, aí acaba o capítulo. Então parece que fica alguma coisa no ar, parece que a gente fica esperando aí agora, né? O que vai acontecer? Ó, a atividade 2 eu vou deixar para casa, tá? Porque a gente já é 11h22. Então eu sei que vocês já estão cansados. Então a atividade 2 eu vou deixar para casa. O que que vocês vão fazer? Vamos fazer criação de diálogo direto. Então a primeira vocês vão fazer um diálogo, que vai ser a fala do personagem falando diretamente com a gente. Na 6 vai ser o diálogo indireto, ou seja, o narrador vai contar o que o personagem falou. E na 7 vai ser um diálogo interior, que vão ser os pensamentos do personagem. Combinado? Pode ser bem curtinho, não precisa ser grande não. Faz um parágrafo só, tá? Bem curtinho mesmo. Tá bom? E aí na próxima aula a gente lê o que que vocês escreveram. Certo? Então por hoje é só. Vou parar a nossa gravação. E eu vou postar hoje lá no Drive a aula para vocês, tá bom?